que nós temos aqui no capítulo 2, verso 8, até o capítulo 3, verso 4, é o que poderíamos chamar de um alerta contra as heresias. Devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo estava combatendo uma heresia, chamada por alguns estudiosos de heresia colossense, que era uma mescla de gnosticismo, de judaísmo e de alguns traços das religiões de mistério que eram comuns no primeiro século. Esse cristianismo que foi introduzido entre os colossenses, ele negava a suficiência de Cristo. É preciso que se diga que eles se diziam cristãos. Veja, uma característica da heresia é que ela é um desvio do cristianismo. A gente normalmente não chama de heresia aquilo que as religiões pagãs que professam outros deuses prega. São doutrinas falsas, são contrárias à verdade de Cristo, à verdade das Escrituras, mas a palavra heresia ela é usada para descrever uma doutrina falsa que se introduz no cristianismo, adulterando a sua essência e criando um falso cristianismo. E a heresia, ela é mais perigosa do que uma religião falsa, que não professa ser cristã. Porque a religião que não é cristã, ela já se diz não cristã. Mas a heresia, ela se chama de cristianismo. A palavra heresia vem de uma palavra grega, hairesis, que significa uma divisão, um partido, particularmente uma seita. E a divisão não é ruim por ser divisão, pois a sã doutrina também divide. O apóstolo Paulo usa esta palavra lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz, até importa que haja partidos entre vós, a palavra é hairesis ali, para que os aprovados sejam conhecidos. Mas o problema dessa divisão é que ela advoga um cristianismo, ser o verdadeiro cristianismo, advoga ser um cristianismo de natureza superior, mas é nada mais, nada menos do que uma adulteração significativa do cristianismo, que a torna em uma falsa religião. E a heresia colossense, em primeiro lugar, ela atacava a suficiência da proclamação apostólica. O apóstolo Paulo começa no capítulo 1, orando e agradecendo a Deus pelos colossenses, e o que ele ressalta ali é que eles já haviam ouvido o genuíno evangelho, através de Epáfras, que esse evangelho estava produzindo fruto e crescendo, e ele o chama por 2 vezes de palavra da verdade. Eles ouviram a graça de Deus na verdade, para contrapor aquelas novidades que eles estavam ouvindo. Então eles diziam, olha, aquilo que os apóstolos falam, que Paulo fala, não é ainda o genuíno evangelho, é no máximo um evangelho de segunda categoria. É como podemos dizer se eles estivessem atacando as próprias escrituras, pois os apóstolos eram os mensageiros autorizados. É por isso que no capítulo 1, o apóstolo Paulo se coloca como ministro da Igreja de Cristo e ministro do Evangelho, no versículo 23 do capítulo 1, e também no versículo 25 do capítulo 1. Eles também, em segundo lugar, atacavam a pessoa de Cristo. Eles diziam, olha, nós cremos em Cristo, Cristo é divino, veja a sutileza, Cristo é divino. Nós cremos que Cristo é uma entidade superior, aliás, ele é a entidade mais superior entre todas as criaturas, aqui vem a sutileza, entre a matéria e a plenitude. Porque eles tinham uma concepção neoplatônica, eles herdaram da visão grega a ideia de que entre a matéria, que é má, que é uma prisão para a alma, e a pura plenitude divina, havia vários níveis de espiritualidade ou entidades que se relacionavam numa hierarquia até chegar à plenitude. E para eles, Cristo era divino, mas era um tipo de divindade inferior à plenitude. Ele era como se fosse a primeira emanação da plenitude. Eles também atacavam a obra de Cristo, porque eles diziam, olha, você precisa crer em Cristo, você precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo, mas você precisa de algo mais para ser salvo. Você precisa guardar o sábado, conforme a visão judaica,
você precisa guardar as festas santas, você que é gentil precisa se circuncidar, você precisa se abster de certos alimentos. Se você não fizer isto, você não será salvo. Havia uma influência, portanto, do judaísmo. Então, há uma influência da filosofia platônica, há uma influência do judaísmo e há uma influência das religiões de mistério. Então, esta heresia é aqui combatida por Paulo, e é por isso que ele escreve a carta, a Epístola aos Colossenses, para mostrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a nossa suficiência em Cristo. E aqui, meus irmãos, Paulo, no capítulo 2, verso 8, até esse trecho, até aqui, desde os versículos anteriores, Paulo vinha combatendo essas heresias colossenses indiretamente. Ele começara no capítulo 1, demonstrando que eles ouviram a palavra da verdade do Evangelho, que o pastor deles, Epáfras, que agora estava preso com Paulo, era um ministro fiel, que havia pregado a eles o Evangelho tal como recebera da tradição apostólica. Ele já havia ressaltado que esse Evangelho é o que transforma, produz fruto e cresce. Ele já havia demonstrado a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, nesse hino, que é uma espécie de hino, no capítulo 1, de 13 a 23, onde ele mostra que Cristo é a imagem do Deus invisível, aquele para quem, por meio de quem foram criadas todas as coisas. Ele, então, já havia dito para eles que deveriam permanecer firmes em Cristo, como no verso 6 ele diz, do capítulo 2, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quando ele diz, como recebestes, ele está dizendo, não desviem a sua fé do Cristo pregado a vocês pelos ministros do Evangelho. Permaneçam nesse Cristo como Senhor, vocês o confessaram como Senhor, enraizados nele, edificados nele, confirmados na fé, tal, veja a ênfase de Paulo, tal como fostes instruídos, ou seja, sem mudar aquilo que veio da sua instrução. Mas agora, a partir do versículo 8 até o capítulo 3, verso 4, o apóstolo Paulo vai de maneira mais frontal atacar a heresia colossense. E ele aponta aqui 4 marcas da heresia colossense que eram ensinadas pelos falsos mestres. Nesse alerta, ele traz aí 4 imperativos, na verdade, 3 imperativos negativos, que tem sempre a palavra-chave ninguém. No verso 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Depois no verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, o dia de festa, ou lua nova, os sábados. No verso 18, ele fala, ninguém se faça árbitro contra vós outros. E depois no quarto alerta, ele fala de maneira mais indireta, através de um raciocínio lógico, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Então, esses quatro alertas, por assim dizer, esses 4 pontos do alerta de Paulo, aponta para 4 marcas, 4 características, ou poderia dizer 4 ensinos dos hereges, que nós poderíamos dizer que, via de regra, meus irmãos, estão sempre presentes, de uma ou de outra maneira, em toda a heresia. Por isso esse texto nos é muito útil. Porque toda heresia, ou seja, toda doutrina que adultera o cristianismo, ela tem ou todos esses traços, ou um desses traços. E quais são os traços? Eu já adianto, que já são as nossas 4 divisões, e aqui eu sigo a interpretação do reverendo Augusto Nicodemos. Primeira marca é o gnosticismo. Essa heresia era marcada por um gnosticismo. Já vamos entender o que isso significa. Segundo, ela era marcada pelo legalismo. Terceiro, ela era marcada pelo ascetismo. E quarto, pelo misticismo. Essas 4 características, normalmente, ou uma ou 2 delas, mas em geral as 4, sempre estão presentes nas heresias. Vamos a elas então. Primeira
primeiro alerta de Paulo, eu vou colocar na forma, como uma paráfrase, na forma dos imperativos negativos que ele traz. No verso 8, primeiro alerta de Paulo é: não deixem que prendam ou que sequestrem a sua fé na suficiência de Cristo. Esse é o primeiro alerta. Não deixem que ninguém sequestre a sua fé, a sua confiança na suficiência de Cristo. Essa palavra enredar, ela exatamente é tirada do meio militar. E ela era usada com o sentido de tornar alguém refém. A palavra aqui é aprisionar, tomar por presa, sequestrar e levar como refém e aprisionar. Ele está dizendo: não deixem que ninguém aprisione vocês por meio de sua filosofia e vãs sutilezas. Em outras palavras, ele está dizendo que a fé de um cristão pode ser sequestrada, capturada, seduzida e desviada da suficiência de Cristo para se tornar presa de falsos ensinos. Esta era a ameaça, meus irmãos, que rondava os cristãos colossenses. Paulo chama o ensino dos hereges de filosofias e vãs sutilezas. A palavra vã sutileza pode ser traduzida por ilusão vazia. A palavra filosofias aqui, ela denotava um sistema religioso e espiritual, ao mesmo tempo especulativo e prático. Os hereges, eles tiravam seus ensinos da visão grega acerca do mundo espiritual e das religiões de mistérios que circulavam na época. Para eles, entre os homens e Deus, havia uma miríade de entidades espirituais que se relacionavam dentro de uma hierarquia em que dominava os corpos celestes e o destino da humanidade. Eles, tomando a visão platônica ou neoplatônica, eles criam no mundo dominado por seres espirituais, que no ensino deles aprisionavam os homens ao seu corpo e à terra, ou seja, à matéria. Então, essa era a visão platônica, essa é uma visão tirada da filosofia platônica. E nessa filosofia, a ideia é de que a matéria é má, o mundo espiritual é bom, e o corpo é uma prisão da alma, porque ele é matéria. Vamos dizer assim, numa adaptação da visão platônica, os hereges gnósticos, cujos escritos florescem especialmente no segundo século, mas que já se apresentam aqui nesta carta como em semente, embrionariamente, eles diziam o seguinte, que o corpo, a alma foi aprisionada no corpo, e a forma de se libertar desse corpo é por meio da gnosis, que é o conhecimento, daí a palavra gnosticismo, é por meio da ascese, que é a negação de todos os desejos, mesmo os lícitos, a fim de que eu me liberte dos apetites do corpo, pela uma espécie de meditação transcendental e seguindo alguns ritos secretos que eram ensinados nessas religiões. Então, a ideia é essa: a libertação dessa prisão depende do conhecimento. A palavra grega é gnosis, que na verdade não era o conhecimento do Evangelho. Veja que é muito sutil, porque nós sabemos que a fé envolve conhecimento, nós estudamos isso hoje na escola dominical pelo Zoom. Mas o conhecimento de que eles falavam aqui era um tipo de conhecimento secreto, composto de certas verdades místicas aprendidas secretamente dos mestres, em ritos tirados das religiões de mistério. Você deve ter ouvido falar de alguns livros antigos que ainda circulam hoje no mundo, né? Livros que têm os segredos da verdadeira sabedoria, que têm os mistérios, né? Que são antigos, dessa época ainda. Alguns são, muitas vezes, utilizados em algumas religiões e algumas organizações secretas. Elas participam desses ritos que só são revelados aos iniciados. Então, é um tipo de segredo que só esses mestres poderiam revelar. E assim o discípulo ficava prisioneiro desse segredo. É por isso que o apóstolo Paulo chama o evangelho de mistério, no capítulo 1, 26,
Só que ele muda o sentido da palavra, ele está combatendo os hereges nos seus próprios termos. Ele fala que a palavra de Deus é um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, mas agora se manifestou aos seus santos. Qual é o mistério? Aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Este é o verdadeiro mistério. Paulo está aqui, ironicamente, combatendo a heresia colossense. O mistério, o segredo é Cristo. Em Cristo estão ocultos os segredos da sabedoria e do conhecimento. Por isso, no verso 3, ele fala que nós deveríamos, no verso 2, ele ora para que os colossenses pudessem compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Por que ele está dizendo isso? Porque os hereges diziam, olha, você precisa participar da nossa sessão, você precisa praticar certos ritos, para que você alcance o verdadeiro conhecimento místico, a verdadeira gnose, que só o mestre pode lhe ensinar. É interessante que, conforme, mais uma vez, o reverendo Augusto Nicodemos, os gnósticos, e ele aqui se vale mais dos escritos do segundo século, mas como nós estamos vendo embrionariamente, é claro que isso é possível que esteja já presente aqui. Os gnósticos, eles diziam que havia 4 níveis de ascensão no conhecimento gnosis para chegar a Deus: o material, o carnal, o psíquico e o pneumático. Essa palavra pneumático vem da palavra espírito. Paulo está disparando contra esse falso ensino. Então veja, é isso que nós chamamos de gnosticismo. A ideia é, olha, você é cristão, é mais ou menos o que eles diziam. Você é cristão, conhece o evangelho? Sim. Mas você conhece os segredos da gnosis que liberta? Você já ouviu falar? Não. Você precisa participar da nossa reunião. Você vai entender o que é o verdadeiro cristianismo. Você precisa de um conhecimento que só o mestre fulano de tal pode lhe dar. É como se esse mestre pudesse abrir a chave de um conhecimento oculto aos que são de fora. Então, essa é a primeira característica do gnosticismo, a ideia de que eu tenho uma verdade secreta, uma chave, que pode abrir um conhecimento que o evangelho, conforme a tradição apostólica, o evangelho das Escrituras supostamente não me dá. Paulo dispara contra o falso ensino. Ele chama de vã sutileza. Ele chama de ilusão vazia. É isso que significa. Que apesar da aparência de sabedoria, não passava de rudimentos do mundo. Mas ele também denuncia que o ensino dos hereges era conforme a tradição dos homens. Ele diz isso no verso 8 ainda. E isto aponta para o legalismo judaico, que nós vamos já tratar, com as suas regras dietárias, suas leis cerimoniais. Então o apóstolo conclui que o ensino dos hereges era um composto baseado em tradições humanas, rudimentos mundanos, que nada tinham a ver com o Cristo da proclamação apostólica. Essa expressão rudimentos do mundo, ela tem um sentido muito interessante. A palavra aqui traduzida por rudimentos pode significar, primeiro, princípios elementares de uma doutrina, como se fosse o beabá, mas ela também era utilizada algumas vezes para se referir a espíritos, a entidades espirituais. E aí Paulo então usa um jogo de palavras, por quê? Porque para os colossenses era preciso a mediação dessas entidades espirituais para ascender no conhecimento. Você conhece alguma religião que prega assim? Eu preciso de entidades espirituais para mediar o conhecimento. Até mesmo alguns que já morreram, mas que agora eles ascenderam ao mundo espiritual e eles me ajudam no caminho da luz. Veja, esse tipo de ensinamento se diz cristão. Ele se diz cristão, ele diz que é um cristianismo. Não, nós pregamos o Cristo, não é? Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo. Paulo está dizendo, não se tornem reféns de ninguém por meio da filosofia, das vãs sutilezas. Alguém que, alegando ter uma nova e elevada doutrina, procura desviá-los com seu ensino primitivo, mundano, transitório e oposto a Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês já têm em Cristo tudo o que precisam para uma vida plena.
O alerta é para que os cristãos não deixassem tomar-se por presa. Por quê? Porque os hereges eram convincentes. Eles envolviam as pessoas com sua argumentação aparentemente lógica, com sofismas, com falácias. E isto levava muitos a se desviarem, embora os colossenses, na sua maioria, permanecessem firmes. E para Paulo mostrar que esse ensino não é, por mais que ele tenha aparência de sabedoria, ele não é segundo Cristo. Ele então fala da suficiência de Cristo. Nós já vimos numa mensagem anterior como Paulo nos mostra essa suficiência de Cristo, passando da exortação à doutrina. Agora ele vai falar sobre a pessoa de Cristo, e aqui nós temos uma das cristologias mais profundas da Bíblia. Colossenses 1, de 13 a 23 e Colossenses 2, de 8 a 15. Ele vai falar da suficiência de Cristo. São duas doutrinas aqui, que vão ser utilizadas para combater o gnosticismo colossense. Aliás, vai combater todas as outras marcas, né? Tanto o gnosticismo como o legalismo, o ascetismo e o misticismo. Mas ele já adianta aqui, e ele traz duas doutrinas fundamentais, meus irmãos. Primeiro, a doutrina da pessoa divino-humana de Cristo, e portanto da suficiência dessa pessoa divino-humana. E a segunda doutrina é a da nossa união com esse Cristo. E Paulo vai mostrar que, estando unidos a Cristo, por ser Ele quem é, nós temos tudo o que precisamos para uma vida cristã plena. Nós não precisamos de novidades, nós não precisamos de mestres, de gurus, que vêm nos mostrar o caminho da luz por meio de seu ensino supostamente superior. Nós não precisamos disso. Ele vai mostrar isso, e eu vou fazer isto, mostrar rapidamente, porque eu já expus isto numa mensagem que está gravada, mas ele primeiramente vai mostrar a pessoa de Cristo, e mostra que ele é Deus e homem, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso está no verso 9. O que Paulo afirma aí é a união das duas naturezas, a divina e humana, numa pessoa. Ele diz: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que frase doutrinariamente precisa. Meus irmãos, precisão doutrinária é fundamental para viver um cristianismo genuíno. Muitas pessoas dizem: olha, eu não quero saber de doutrina, eu quero relacionamento. Se o seu relacionamento for baseado em doutrina falsa, ele será um falso relacionamento com Cristo. Mas o apóstolo Paulo é preciso aqui. Ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos destrinchar isso rapidamente. Quando Paulo diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, ele usa uma palavra para habitar que significa habitação permanente. Os gregos tinham duas palavras para habitar. Uma significava habitação temporária, como de um peregrino. Outra, habitação permanente. Paulo usa essa segunda palavra aqui. Então ele está dizendo, a divindade habita plenamente e habita permanentemente nele. Por que isso é importante? No segundo século, é interessante que Paulo aqui já antecipa um embate, e João também, no Evangelho e nas suas epístolas, um embate que vai durar todos os primeiros 3 ou 4 séculos da igreja cristã. As primeiras heresias foram todas heresias cristológicas. Havia aqueles que diziam, olha, Cristo nem sempre foi divino. Ele foi se tornando divino. Havia aqueles que dizem, olha, Cristo foi adotado em um determinado momento e a sua humanidade se fundiu com o divino. Outros diziam, olha, Cristo divino é uma pessoa, o Jesus humano é outra, e num determinado momento o Cristo divino possuiu o Jesus humano, e havia uma série de confusões. O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo sempre foi Deus, quando ele diz nele, habita de maneira permanente. Mas ele não só diz isso, ele diz que nele habita toda a plenitude da divindade. Aqui é uma redundância, porque plenitude é todo. Por que Paulo diz isso? Porque, lembra, os colossenses diziam, os hereges diziam, a matéria é má, o espírito é bom, e você tem no extremo a matéria, e você tem no outro extremo a plenitude, que eles chamavam de pléroma, a plenitude divina. Eles diziam
Cristo não é essa plenitude, ele é uma emanação, a primeira emanação da plenitude. Então, quando ele diz, nele habita toda a plenitude, ele diz, nele habita o pleroma. Ele é plenamente divino, não há 1 centímetro de distância entre Jesus e a divindade. Ele é Deus, é isso que ele quer dizer. Mas não só isso, ele mostra que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. E aqui ele aponta para a humanidade de Jesus. Veja, ele está falando, afirmando a divindade e a humanidade. Quando ele diz, nele habita corporalmente, ele fala algo totalmente estranho para os hereges gnósticos. Porque para eles a matéria é má. Por exemplo, já no primeiro século, um grupo de hereges gnósticos dizia o seguinte: se a matéria é má e o espírito é bom, Jesus não pode ter sido homem. Não pode ter sido matéria. Ele apenas parecia um homem. Ele tinha aparência humana. Esse grupo era chamado de docetista, do verbo grego dokel, que significa parecer. Então os docetistas diziam isso. Paulo está dizendo, não, Jesus é plenamente homem. Quando nós olhamos para a carne humana de Jesus, nós estamos enxergando a Deus. É isto que ele está dizendo, esse é o mistério da união pessoal das duas naturezas. Uma pessoa, duas naturezas, duas essências, indivisíveis, inseparáveis, mas que também não se misturam. Então, é isso que ele quer dizer, ele é pleno Deus e pleno homem. Veja, é uma redundância proposital, mostrando a totalidade da substância ou essência divina, dos atributos e poderes divinos, bem como da graça divina. Os hereges queriam alcançar a plenitude por meio dos seus ensinos. Mas Paulo diz que só em Jesus alcançamos a plenitude de Deus. Porque Cristo é consubstancial com o Pai. Ele tem a mesma essência ou substância divina. Ele é total e verdadeiramente Deus e é total e verdadeiramente homem. No entanto, essa substância divina habita nele corporalmente. Por isso que ele disse lá no capítulo 1, verso 13, no verso 15, que ele é a imagem do Deus invisível. Deus, Cristo manifesta a glória de Deus de maneira concentrada e completa. Nele a divindade é incorporada, recebe expressão completa, é plenamente realizada porque ele é Deus. O Cristo divino é o mesmo Jesus humano, uma só pessoa, duas naturezas. Isso traz algumas consequências lógicas, algumas implicações. E aí então Paulo, depois de falar da pessoa divina humana de Jesus, ele vai falar da nossa união com Cristo. Observe a palavra, a expressão nele repetida. No verso 9, porquanto, no verso 10, nele estáis aperfeiçoados. Nele também fostes circuncidados, tendo sido sepultados juntamente com ele. Veja, tudo isso aconteceu com ele. Paulo está mostrando a nossa união com Cristo. E ele vai dizer algumas verdades sobre isto. No verso 5 verdades que eu vou rapidamente mencionar, porque como eu falei, já expus esse trecho. A primeira coisa que ele diz, se Cristo é quem é, estando unidos com ele, vocês têm tudo o que precisam. Primeiro, nele vocês já estão aperfeiçoados. Uma das coisas que os hereges pregavam e que eles alegavam era que eles iriam levar os discípulos à perfeição espiritual. Paulo diz, não, vocês não precisam participar de ritos secretos. Vocês não precisam de um conhecimento de nenhum guru. Vocês já têm em Cristo a perfeição. É isso que ele diz no verso 10. Também nele estáis aperfeiçoados, porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por que Paulo diz isso? Para os hereges colossenses era o seguinte, para que você alcance a perfeição, você precisava da mediação das entidades que estão num plano superior ao seu, dos espíritos aperfeiçoados, que não mais reencarnam. Era mais ou menos isso. Esses espíritos mediadores vão te ajudar e vão te levar a descobrir os segredos da sabedoria. Irmãos, ainda hoje circulam livros sobre isso. Só você digitar o Google, os segredos da verdadeira sabedoria, você vai ver muitos desses escritos circulando hoje. E eles diziam então que os principados e potestades
numa relação hierárquica, poderiam nos levar até a perfeição. Por isso Paulo denuncia, no verso 18, o culto dos anjos. De alguma maneira eles cultuavam os anjos. Mas Paulo está dizendo, vocês não precisam disso. Vocês não precisam. É claro que os anjos, a Bíblia diz que são espíritos ministradores a favor dos que hão de herdar a salvação, mas nós não temos que conversar com eles. Nós não dependemos deles como mediadores. Eles não são mediadores entre nós e Deus. Algumas religiões e alguns ramos do cristianismo acreditam nisso. Eu tenho o meu anjo da guarda, e aí você tem até uma oração para o anjo da guarda. Mas Paulo diz, o Senhor Jesus, a quem vocês estão unidos, Ele é a cabeça de todo principado e potestade, Ele está acima, é Ele quem manda. E se vocês estão nele, vocês não precisam desses mediadores aqui, é o que Paulo está dizendo. Então nele, vocês estão espiritualmente completos. A plenitude salvífica só pode ser experimentada em união com Cristo. Em segundo lugar, ele diz, nele vocês estão circuncidados, no verso 11. Ele está dizendo que o despojamento da nossa natureza pecaminosa já aconteceu. E por que Paulo diz isso? Porque os Colossenses dizem, olha, vocês precisam se circuncidar. Se não se circuncidarem, vocês não estão plenamente purificados. E ele diz, olha, vocês foram circuncidados em Cristo. Mas ele diz, não a circuncisão física, não no despojamento de mãos, não no por intermédio de mãos, desculpem, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que ele está querendo dizer é, o coração de vocês já foi circuncidado, foi purificado por Cristo. Vocês não precisam cortar a sua carne. Isso era sombra. É isso que ele quer dizer. Então, o que ele quer dizer no final é, em Cristo, o verdadeiro despojamento de nossa natureza pecaminosa já ocorreu. Ele despojou essa natureza. Em terceiro lugar, ele diz que nele foi sepultado o nosso velho eu e ressuscitada uma nova criatura, no verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A morte e ressurreição de Cristo, por causa da nossa união com Ele, foi a nossa morte e ressurreição. E o novo selo dessa justiça que vem da fé é o batismo, que substitui a circuncisão. Paulo está dizendo, o nosso velho eu foi sepultado, nós somos nova criatura. Ele diz ainda, em quarto lugar, nele foi quitada a nossa dívida. Verso 13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele está dizendo, em Cristo, Deus cancelou o escrito de dívida, Deus passou uma borracha em nossa promissória espiritual, Deus zerou o nosso débito, cuja natureza era especificada pelas ordenanças, que estabeleciam nossa obrigação legal. As obrigações legais em forma de lei ou edito eram fixadas no lugar público, na época de Paulo, no lugar onde as pessoas pudessem ler. Paulo está se referindo, portanto, à lei de Deus, conforme resumida nos 10 mandamentos e simbolizada nas leis cerimoniais do Antigo Testamento. A lei, como conjunto das ordenanças de Deus, era a prova contra o pecador, porque mostra a natureza da sua culpa. Então a lei é um escrito de dívida, um instrumento de condenação do pecador. Mas Paulo está dizendo que em Cristo Deus removeu, isto é, retirou definitivamente do meio essa lei julgadora que se colocava entre nós e ele. E Deus fez isso encravando essa lei na cruz de Cristo. Porque Cristo morreu pagando pelos nossos pecados. Cristo recebeu sobre si a maldição da lei, está escrito em Gálatas 3,13. E nossos pecados foram plenamente perdoados. Não precisamos mais fazer penitência. Não precisamos nos autoflagelar, nem caminhar de joelhos, nem subir escadas, nem carregar cruz. E aqui, fazendo uma aplicação mais evangélica, nem tocar num trono que fica no altar, nem tocar na arca, nem pegar o lenço do apóstolo ou do bispo para passar em quem quer que seja. Não precisamos disso. Cristo é suficiente para nós. E nele, em quinto lugar, nosso inimigo foi totalmente derrotado, no verso 15.
e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. É preciso que se diga, Cristo derrotou o diabo na cruz, quando ele estava ali mais fraco. Ao morrer, ele destruiu o que tem o poder da morte. E por que ele diz isso? Novamente, porque os hereges viam os principados e potestades como entidades a quem se deveria recorrer para ascender no plano espiritual. Você já tem tudo o que vocês precisam em Cristo. Em segundo lugar, ele traz um outro alerta no verso 16. Ele diz, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Em outras palavras, ele está dizendo, aqui vem um segundo alerta, não se deixem julgar por um falso cristianismo, por um cristianismo legalista. Não se deixem julgar, não deixem que julguem a sua vida cristã baseada num legalismo. Não se deixem julgar por uma ética pseudo-cristã baseada em ritos e leis cerimoniais ultrapassadas. E aqui Paulo então aponta, já fica claro para os irmãos, o segundo erro dos hereges, o legalismo. Os hereges baseavam sua ética numa série de leis cerimoniais, não de leis morais, mas de leis cerimoniais, que já tinham sido abolidas a partir da consumação da obra redentora de Cristo. Coisas relacionadas com comida, bebida, guarda de dias santos, coisas que não têm valor moral ou espiritual em si mesmas, e que deixaram de ter valor a partir da vinda de Cristo. Veja, estas leis elas estão na Bíblia, e isso tornava a heresia ainda mais perigosa, porque eles utilizavam fora de contexto a Escritura. Para você entender a vigência dessas leis, o valor e o sentido dessas leis, e como elas foram abolidas, você tem que ler a carta aos Hebreus. E nós temos uma playlist lá no YouTube com uma exposição completa da carta aos Hebreus. E você pode acessar lá. Aquelas leis, e nós lemos algumas delas aqui ao ler Levítico, né? Elas tinham sua validade e os judeus precisavam cumprir. Mas elas apontavam para Cristo. Paulo diz assim, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, sombra é algo que não tem substância em si mesmo, porém indica a existência de um corpo que a produz. A sombra, ela é o esboço do objeto em contraste com o próprio objeto. Trata-se aqui, portanto, das regras, das cerimoniais da lei judaica, que dispunha de regulamentações quanto a animais limpos e imundos, bem como a observação de dias sagrados. Paulo está dizendo, isso tudo é sombra, e você sabe que o que acontece com a sombra é o seguinte, você tem uma luz por trás de si, e atrás de você tem uma pessoa, e a pessoa vai se aproximando de você, a sombra dela vai se aproximando, e você percebe que é uma pessoa, mas você não consegue perceber nitidamente exatamente. Às vezes você consegue, porque você conhece a silhueta da pessoa, se é uma pessoa conhecida. Mas depois que essa pessoa chega, você não olha mais para a sombra, você olha para ela. É isso que Paulo está dizendo. Essas leis, elas tiveram um caráter provisório, e elas eram importantes, elas tinham princípios importantes que são permanentes. Mas como leis, e ele está falando não dos 10 mandamentos, ele está falando das leis de dieta, das leis que separavam animais limpos de imundos, em que os cristãos tinham que comemorar, os judeus tinham que comemorar festas santas, que nós até lemos acerca delas hoje, tabernáculos, pentecostes. Paulo diz isso era sombra, mas o corpo é de Cristo. Cristo veio. Paulo então combate esses ensinos, meus irmãos, ressaltando que as leis e proibições cerimoniais do Antigo Testamento não tinham valor em si mesmas, mas apontavam para a realidade salvífica que Cristo veio cumprir. Este seria o sentido da expressão, mas o corpo é de Cristo. Sendo corpo aqui significa realidade é de Cristo. Quem confia nessas práticas é como alguém que quer substituir o original pela cópia, a realidade pelo fantasma. Como observou William Hendrickson comentando esse texto, Deus anulou a lei cerimonial quando seu filho lhe satisfez a exigência de perfeita obediência, levou sua maldição e cumpriu suas sombras, tipos e cerimônias.
Isto não quer dizer que a lei moral perdeu o significado para o crente. Pelo contrário, ela é o supremo deleite do crente, porque ela expressa a vontade e o caráter de Deus. O crente obedece à lei moral por causa da gratidão pela salvação que recebeu como dádiva soberana de Deus e não para ser salvo. Mas já foi isento da lei vista como um código de regras e regulamentações, ou como uma maldição ameaçando destruí-lo. Porque tomar como indispensáveis ordenanças quanto ao comer, quando aquele que tem por sombra o maná de Israel está se oferecendo como pão da vida? Que justificativa há, pergunta Hendrickson, para se impor sobre os convertidos do mundo gentílico a observância do sábado judeu, quando o portador do descanso eterno está exortando a cada um para vir a ele? Assim também as regulamentações do Velho Testamento serviram a um propósito real, mas agora Cristo e a salvação nele chegaram. De que utilidade tem tais sombras? Então, apesar de não ser errôneo para o judeu treinado na lei desde sua infância, por um período de transição, observar alguns destes costumes como meros costumes, certamente era errôneo impor isso aos gentios, e os colossenses não eram judeus, eles eram gentios. Então a plena suficiência e supremacia de Cristo estava sendo negada. Agora, meus irmãos, eu preciso, antes de prosseguir, fazer uma breve aplicação aqui. Não nos enganemos. No século XXI, a igreja também, muitas vezes, é invadida por este legalismo. Existem igrejas que pregam que você tem que celebrar a festa dos tabernáculos. Existem falsos mestres que pregam que você tem que ir a Israel. E quando você vai a Israel, você tem que se batizar nas águas do Rio Jordão. Isso vai te dar um novo fôlego espiritual de vida. Isso é um tipo de legalismo. Existem igrejas que estão readotando, por exemplo, a arca, o candelabro. E você tem que praticar essas coisas. É claro que o jejum é uma prática cristã, mas eu preciso ter uma visão bíblica do jejum. Eu não posso usá-lo como autoflagelamento meritório para conseguir o favor de Deus. Isto é legalismo. Quando eu baseio a minha salvação na observância de certas coisas. Não é que eu não observo aquilo que Deus ordena na sua palavra, mas eu não o faço para ser salvo, eu o faço para agradar o meu Deus, e porque eu sou grato ao meu Deus, mas não as ordenanças antigas, elas foram abolidas. Nós precisamos tomar cuidado com o legalismo. No século XXI, diz o reverendo Nicodemos, estamos familiarizados com tentativas dentro do próprio meio evangélico de pessoas que querem escravizar a consciência e pautar a conduta dos cristãos por meio de normas e regras que não estão presentes na palavra de Deus. Isto sem mencionar que colocam tais regras como condição para a salvação. Mas há também um tipo de gnosticismo na igreja. Muitos se colocam como grandes apóstolos que receberam revelações, e se você não seguir aquele apóstolo, aquele bispo, aquele revelador dos mistérios de Deus, que tem o segredo do milagre, isso é gnosticismo. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com o gnosticismo e com o legalismo, que são característicos da heresia. Mas há uma terceira característica da heresia que Paulo combate aqui, que é o misticismo. E o seu alerta está no verso 18. Ele tinha dito, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa, lua nova ou sábados, no verso 16. Ou seja, não deixe que alguém meça o seu cristianismo por certas leis cerimoniais e guarda de dias santos e dietas. Não deixe que ninguém condene você porque você come carne de porco. É mais ou menos isso. Ou porque você não guarda a festa dos tabernáculos. Isso é sombra. Mas no verso 18, em terceiro lugar, ele diz, não se deixe desqualificar pelo misticismo vazio, hipócrita e carnal.
Olha o que ele diz no verso 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Essa palavra árbitro, precisamos entender, o árbitro no primeiro século, já havia árbitro, né? Havia jogos atléticos no primeiro século. O árbitro, ele tinha um poder maior que o nosso árbitro de esportes aqui no nosso mundo do século 21. Ele poderia, por exemplo, retirar o prêmio do atleta se ele assim quisesse. Ele poderia dizer, não, você venceu, mas você não mereceu. Por alguma razão, ele tinha essa autoridade. O que ele está dizendo é, não deixe que ninguém te desclassifique, dizendo, você não é cristão, baseado no misticismo. E o que é o misticismo? É a ênfase que você dá a visões, a revelações, ao sobrenatural, como argumento de autoridade. Ah, eu recebi uma revelação. Olha, Deus me revelou. Deus me manda te dizer que... E aí esse argumento é baseado no misticismo. Meus irmãos, nem tudo que é sobrenatural é divino. Um professor meu, muito querido e conhecido também no meio presbiteriano, o reverendo Francisco Leonardo, aliás, é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos, ele fazia esta pergunta quando ele falava do gnosticismo, né? Tudo que é matéria é má e tudo que é espírito é bom. Ele fazia a pergunta, irmão, quantos gramas pesa Satanás? Já parou para pensar? Quantos gramas pesa Satanás? Ele não tem corpo, ele é puro espírito, não tem ninguém mais longe de Deus do que ele. Então o que é espiritual não é necessariamente divino, preste atenção. Pelo contrário, a matéria foi criada por Deus, ela é boa, e o que de alguma maneira corrompeu a matéria foi o pecado. O problema do mundo não é ser material. Este mundo, nós nos apegamos a ele, não é porque ele é material. Nós não devemos nos apegar a esse mundo porque ele é pecaminoso. Porque o novo mundo será material. Matéria e espírito compõem uma realidade criada por Deus. Nós veremos, a Bíblia diz, novos céus e nova terra. E Cristo, veja, Cristo se fez matéria. Na verdade, em Cristo, Deus casou com a matéria, porque Cristo é eternamente Deus e homem, para sempre. Então, quando você dá muita ênfase ao sobrenatural, ao que é místico, isso é uma negação, isso é um dualismo grego, meus irmãos, é um dualismo pagão. Ele diz, não se deixe desqualificar, ninguém os impeça de alcançar o prêmio. Então nós temos essa característica que o misticismo é um misticismo idólatra e subjetivo. Ele diz, ninguém se faça árbitro, pretextando, ou seja, se fazendo passar por humilde. E culto dos anjos, veja, eles cultuavam os anjos, eles supervalorizavam os anjos, baseavam-se em visões, tudo isso é misticismo. Só que Paulo diz, essas visões são produto de sua mente carnal, sem motivo algum na sua mente carnal. Eles são enfatuados, essa palavra significa inchados de vão orgulho. A palavra visões era usada pelos hereges, pelas religiões de mistério, para designar o ingresso no rito de iniciação. Portanto, tem esse sabor místico, com o significado de entrar nas esferas celestiais, mover no sobrenatural, como um tipo de experiência espiritual superior, mas é um misticismo vazio, inchado de vão orgulho. Um misticismo que é produzido não de uma vivência com Deus, mas de uma mentalidade carnal. Ele diz, olha, essas pessoas não retêm a cabeça, no verso 18, que é Cristo. No verso 19, de quem todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Quem é o corpo? É a igreja. O que Paulo está dizendo é essa realidade do Cristo ressuscitado, essa realidade de Cristo que habita em nós, ela é vivenciada com o corpo.
Ninguém se eleva acima do corpo. Então, sempre que um profeta se eleva acima da igreja, como se vocês são aqui, aqueles que eu vou abençoar, com a minha oração ungida, ele está se separando do corpo, ele não retém a cabeça, porque a vida de Cristo, ela flui através do corpo. É isso que Paulo está dizendo. Não unido à cabeça. E em último lugar, Paulo então no verso 20 diz: não se submetam a regras mundanas. Verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, novamente ele usa o termo rudimentos, que tanto diz respeito aos princípios elementares como espíritos que habitam o mundo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? E aqui vem a quarta característica, o ascetismo. O ascetismo prega que você precisa se abster, mesmo de coisas que são lícitas, para ascender no mundo espiritual. Por isso ele diz, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Veja, ele não está falando de leis morais, é preciso que se diga. Ao longo da história da igreja, por exemplo, muito grande parte da igreja cristã advogou o celibato como uma forma de negar o apetite sexual, mesmo lícito, dentro do casamento, como uma forma superior de crescer. Existem lugares onde pessoas, seitas cristãs, na época da Páscoa, se autoflagelam. E Paulo está dizendo, esse ascetismo não tem valor algum contra os apetites da carne. Ele diz, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo diz, vocês morreram com Cristo para tudo isso. E eu concluo, o que devemos fazer? Capítulo 3, versos 1 a 4. Portanto, estas coisas, Paulo diz, elas têm aparência de espiritualidade, mas elas são mundanas. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busquem as coisas lá do alto. Cristo está à destra de Deus entronizado. A ascensão e entronização de Cristo é apresentada aqui como fonte de bênçãos para o seu povo. E a ênfase aqui é na expressão lá no alto. A palavra buscar denota um esforço, e o tempo verbal traz a ideia uma constante busca, uma contínua busca. Aqueles que possuem vida dentro de si, aqueles que possuem dentro de si a vida da ressurreição, que estão em união com Cristo, devem buscar as coisas que lhes são trazidas pela ressurreição de Cristo. As coisas lá do alto têm a ver com quem é Cristo, como ele nos é apresentado nas Escrituras. Ele diz, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aquilo que está oculto vai se manifestar quando Cristo se manifestar na sua vinda. E vocês serão manifestados com Ele em glória. Essa relação viva com Cristo é interior e espiritual. Meus irmãos, eu concluo trazendo aqui, nós temos que tomar cuidado com toda novidade que é introduzida como um cristianismo de natureza superior. A igreja, ela já foi, meus irmãos, ao longo dos séculos, invadida por essas heresias constantemente. Eu me lembro que houve um tempo em que era propagado e muitos foram seduzidos pelos chamados encontros com Deus, onde a pessoa supostamente passava 2, 3 dias e voltava totalmente renovada, totalmente transformada. A partir de agora, nesses encontros muitas vezes tinham sessões de regressão tiradas da psicanálise e outras aberrações eram colocadas para que supostamente os crentes ali tivessem um contato com um conhecimento de natureza superior, através de alguns ritos superiores, e assim eles ascendiam no plano espiritual.
Ainda há hoje igrejas que falam de unção no Espírito Santo, unção do riso, unção da queda, unção do leão, unção da águia. Tem ainda hoje vídeos circulando de uma famosa cantora andando de 4, supostamente recebendo a unção do leão. Isso tudo é gnosticismo, isso tudo é misticismo vazio, irmãos. Nós temos que dizer não para isso. A igreja não precisa disso, ela tem Cristo. E quando essas coisas são introduzidas na igreja é porque ela está perdendo a comunhão com Cristo. Mas eu quero ainda falar uma outra coisa. Eu queria ainda chamar a sua atenção para o gnosticismo ideológico. Muitas igrejas cristãs têm se deixado, e muitos cristãos têm se deixado seduzir por ideologias anticristãs, e chamando os valores dessas ideologias de cristãos. O progressismo tem invadido as igrejas, através do tema da justiça social, o que quer que isto significa, propondo um caminho de redenção que é estranho ao Evangelho, fruto da Revolução Francesa, e eu vou apenas tocar nisso. A Revolução Francesa nasceu da insatisfação com a condição humana. Ela considerava que o mundo era deficiente em ordem, sabedoria e justiça. Mas a visão da Revolução Francesa é de que a falha não residia no homem. O homem nasce bom. Sociedade que o corrompe, dizia Rousseau. Ou seja, a falha estava no sistema de poder estabelecido. E para aqueles que são herdeiros da Revolução Francesa, a condição alienada do oprimido não lhe permitia perceber o que os pensadores iluminados da Revolução percebiam. Daí, iluminismo. E para que a ordem seja mudada, diziam eles, e ainda continuam dizendo, é necessário se opor ao poder estabelecido, ser defensor da justiça social e retificar a antiga queixa dos oprimidos. E para isso você precisa derrubar todos os valores que criaram esse sistema. Assim se mudará a história. Só que derrubar os valores significa derrubar a moral cristã. E valores como família são hoje confrontados. O aborto tem avançado dentro das igrejas. Assassinato de crianças. Isso é um tipo de gnosticismo. Ah, mas olha, isso é porque você tem um problema estrutural, uma filosofia vã sutileza. Eu só estou tocando na superfície. Mas isso é um tipo de gnosticismo, e muitos se dizem cristãos e dizem que precisam adotar essas ideologias para que eles abracem o verdadeiro cristianismo. Nós temos que tomar cuidado também. A palavra da verdade do Evangelho, meus irmãos, nos mostra que o Cristo que tem a supremacia sobre todas as coisas, o Cristo cuja glória já foi descrita, habita dentro daqueles que creem, habita em nós pela fé. Ele nos dá a esperança de um dia compartilhar a glória eterna no seu reino celestial. A verdade de Deus, meus irmãos, se refere a uma pessoa e sua obra, Cristo. O Evangelho não fala de verdades místicas e esotéricas, nem de ritos mágicos, nem de ideologias que supostamente transformam o mundo. O Evangelho fala de um evento histórico fundamental que já mudou o mundo e que um dia essa mudança se consumará. O Cristo morto e ressurreto, encarnado, morto e ressurreto, cabeça da criação, opera na sua igreja para realizar o propósito redentor de Deus, a glória eterna. E um dia ele consumará. Não precisamos de novidades. Não precisamos de misticismo, de legalismo, de gnosticismo, de ideologias. Nós temos o Evangelho. Só precisamos aprender a aplicar o Evangelho. Pastor, isso quer dizer então que o cristão não deve se envolver com política? Não estou dizendo isso. O Evangelho tem implicações políticas, mas cuidado. Porque às vezes a gente diz que está defendendo o Evangelho, mas usa armas carnais. Nós precisamos aprender a aplicar corretamente o Evangelho.
Mas nós precisamos entender que nossa suficiência está em Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer alertas contra as heresias que muitas vezes sorrateiramente invadem as igrejas e as desviam da pureza devida a Cristo. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te louvamos, ó Deus, pela suficiência que temos em Cristo. Nós te pedimos que tu nos abras os olhos para que não deixemos que sequestrem a nossa fé por meio de filosofias belas, que apregoam um conhecimento de natureza superior, mas que, no entanto, nega a Cristo. Que tu nos ajudes, ó Deus, a fugir do legalismo, que baseia a salvação em uma lista de faça e não faça, de leis que eram sombra e que apontavam para o nosso Senhor. Tu nos ajudes, ó Deus, e nos livre do misticismo vazio e carnal, que se baseia em visões, em supostas revelações, mas que nega os princípios da Escritura. Que tu nos livres do ascetismo, que acha que por um autoflagelamento vai encontrar a verdadeira espiritualidade. Ajuda-nos a ter o nosso pensamento nas coisas lá do alto, onde Cristo nosso Senhor vive. E ajuda-nos a entender as implicações disso para o nosso dia a dia. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.